Olá, eu sou o Alexandre Mendes do site Amigo Policial. Eu gostaria de falar sobre um tema. O tema é corrupção. Mas antes de falar sobre o tema corrupção, eu gostaria de pontuar algumas coisas que o ministro Joaquim Barbosa comentar somente. A fala do ministro Joaquim Barbosa, presidente do Supremo Tribunal Federal, na data de ontem, quando o ministro encontrou com a presidente Dilma Rousseff. Na data de ontem, dia 25 de junho, o ministro Joaquim Barbosa, antes de começar uma coletiva de imprensa, ele disse, logo após o encontro com a presidenta, ele disse que aquelas opiniões que os repórteres iriam ouvir, não expressavam a opinião da corte, mas o ministro foi muito feliz em tudo que ele falou. E eu não estou aqui fazendo juízo de valor sobre o que o ministro disse. Longe de mim fazer isso. Mas somente eu gostaria de pontuar. Concordo com o que o ministro Joaquim Barbosa falou, sobretudo a fala do Joaquim Barbosa quando o ministro diz que no nosso país as decisões sempre foram tomadas em cúpula. Em momentos históricos de grandeza, o nosso país esteve alienado, a população esteve separada das decisões. E isso é uma verdade. Bem, as manifestações que estão acontecendo pelo país provam que o povo quer ser ouvido. Só que o povo quer ser ouvido, mas precisa se fazer ouvir de forma legítima. E por isso, o, o atual contexto de manifestações tem levado também à situação de violência. Por quê? Porque pessoas mal intencionadas, desonestas, criminosas, têm se infiltrado no meio dos manifestantes pacíficos, manifestantes ordeiros, e têm tentado levar o caos. E isso não vai acontecer. Mas a corrupção é que está atrapalhando o nosso país. Somente aqui no nosso país, gente, uma empresa contrata com o Estado e começa uma obra. Aí, quando começa a fazer aquela obra, não tem projeto executivo. Quando começa a fazer aquela obra, começa-se a colocar, então, os aditivos naquele contrato. E aí aquele contrato fica superfaturado, fica maior do que o esperado, e aí quem paga a conta somos todos nós. Bem, a corrupção ela não começa aí. A corrupção ela começa bem antes. E o tema corrupção ele precisa ser enfrentado na raiz. E a raiz da corrupção pode estar começando, essa corrupção ela pode ter nascido, ela pode estar acontecendo dentro das nossas próprias casas. Quando alguém liga perguntando, fulano, seu pai está aí? Aí o pai está do lado e fala para o filho, não, ó, diz que eu não estou. Isso é uma forma de corrupção, você está corrompendo um bom costume. Falar a verdade é um bom costume, então você está corrompendo um bom costume. Quando o troco da padaria vem a mais, você em vez de devolver o troco, você fica com aquele valor, você foi corrupto em relação àquela situação. Mas o que acontece, nós vemos a corrupção somente quando ela nos atinge de cima para baixo. Ou seja, dos deputados, dos senadores, daqueles que nós escolhemos para nos representar, nós então não aceitamos a corrupção deles, mas aceitamos a nossa corrupção, a corrupção que começa dentro da nossa casa. Então, nós temos um grande problema no país, que chama corrupção. Temos que vencer a corrupção. Mas a corrupção pequena, aquela corrupção que começa devagar, começa quando você tem a oportunidade de levar vantagem em algo. Quando você tem a oportunidade de levar vantagem em algo, então vem aquele ditado, se a farinha é pouco, primeiro o meu pirão. É isso que está acontecendo no nosso país. A corrupção que começa dentro de casa, a corrupção que começa pequena e que atrapalha toda a nossa sociedade. Nós notamos a corrupção nas pessoas, mas nós não notamos a corrupção em nós mesmos. Enfim, era sobre isso. Eu concordo com tudo que o ministro Joaquim Barbosa falou. Ele é uma pessoa que tem autoridade para dizer tudo o que disse e realmente tem tido coragem de expor a nossa república, de expor a situação real do nosso país a presidente, né? Como ele falou mesmo, né? O ministro Joaquim Barbosa disse que, num trecho da entrevista, ele disse que comentava algo com a presidenta relativo à promoção de juízo, e ela disse que não sabia como isso acontecia. Então, é um ministro que está de parabéns. A nossa sociedade ela precisa, sim, enfrentar o problema da corrupção, e essa corrupção ela somente vai ser enfrentada se nós começarmos a extirpar, tirar a corrupção do começo, tirar a corrupção de dentro das nossas casas, tirar a corrupção dos nossos relacionamentos, tirar a corrupção dos nossos locais de trabalho. Aí sim
Nós vamos fazer e vamos construir um país melhor. Fica aqui o meu abraço, fica aqui a minha dica. Muito obrigado. Até a próxima.